Olá, gente, tudo bem? Então, nessa pequena aula de hoje, eu quero explicar um pouquinho sobre a questão da leitura significativa. Como o termo já diz, né? O que é essa leitura significativa? É aquela leitura que você vai ter um proveito maior. Ela vai ter um significado maior para você. Você vai compreender melhor o texto, vai entender o que você está lendo, né? A gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de quando vai ler um texto, às vezes passa um olhar naquele texto e não consegue compreender o que está lendo. Lê as palavras, mas não sabe o que aquilo ali quer dizer. Ou seja, para ele aquela leitura não teve um significado, né, para a pessoa. E nós vamos abordar um pouquinho hoje o que é que essa leitura significativa pode proporcionar para a gente. Em que ela pode ajudar, né? Como eu posso fazer uma leitura significativa? A gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de ler um texto e compreender totalmente ele. Então, uma leitura que tem um significado é uma leitura que você vai compreender do início ao fim o que o escritor, né, o que a pessoa que escreveu está querendo transmitir. Então, é importante, nesse processo de uma leitura significativa, você perceber o seguinte: na leitura significativa, a gente precisa entender o que está lendo, certo? Entender o que está lendo. Depois que a gente entender o que está lendo, a gente precisa compreender, né? Fazer a compreensão. O que é a compreensão? É quando eu percebo aquelas palavras lá que estão dizendo no texto, e aí eu vou perceber que aquelas palavras estão me dando uma mensagem, estão passando algo para mim. E aquilo ali também eu vou precisar fazer uma interpretação dessas palavras. O que é interpretação? Já é a conclusão que eu tiro daquela leitura. Então a interpretação ela vai além, né? Ela não se limita às palavras que estão ali. Quando eu interpreto, eu consigo fazer uma leitura mais significativa, mais proveitosa, certo? Aí você me pergunta: Rosângela, será que eu vou conseguir compreender o texto todo? Bom, algumas coisas você não vai compreender. Por exemplo, alguns vocabulários, né? O vocábulo, alguns vocábulos, algumas palavras, tá? Né? Vocábulo significa palavras. Algumas palavras, elas não vão ser totalmente compreendidas por você. Talvez você não consiga perceber tudo. Qual é a dica que eu dou? Quando você não conseguir compreender a palavra, você vai para um dicionário. Hoje a gente tem o dicionário online à disposição da gente, né, que você pode procurar o significado dela, a etimologia daquela palavra, o contexto daquela palavra, ou seja, você pegar aquela palavra em várias frases, porque uma palavra, né, um vocábulo, ele pode ter vários significados. Então, para você ter uma leitura significativa, você precisa entender aquela palavra ali, naquele texto, significa o quê? Está querendo me dizer o quê? Porque às vezes uma palavra ela pode ter um sentido diferente do que eu estou acostumada a entender, certo? Então, para a gente fazer uma leitura significativa, a gente precisa de várias coisas. Primeiro, ler várias vezes, certo? Ler várias vezes o texto. Não só uma vez, né? Ler várias vezes, tá? Outra coisa também importante, além de ler várias vezes, é perceber os detalhes do texto. Os detalhes, porque o texto ele nos dá muitos detalhes. Às vezes o texto ele nos mostra que existem palavras que são bastante repetidas, né? Os detalhes aí são... O que é que o texto pode me dizer? Ele dá, o texto está me dando o detalhe de que está falando mais sobre isso, sobre determinado assunto. O texto está me apontando que foi escrito em primeira pessoa, é alguém que está dizendo, narrando, ou alguém que está declarando algo. O texto pode me dizer que existem vários exemplos que o texto dá para poder me explicar bem, né? Então, o detalhamento daquele texto, por exemplo, quem escreveu, certo? O que é que o texto está dizendo, de que pessoas estão falando, que a gente pode até dizer, né? Assim, por exemplo, o que é que o texto está tratando? O que é que o texto está tratando?
né, sobre o quê, né? Qual a finalidade do texto, ou seja, para que esse texto foi escrito, qual o propósito dele, certo? O que é que ele quer nos dizer, qual a lição que ele está nos tirando, né? Onde, de repente, pode mostrar alguma localidade, certo? Como, né? De que forma está sendo apresentada aquela ideia, certo? Como é que foi escrito, né? E o porquê, né? Qual a finalidade, né? Para que o porquê, né? Certo? Então, eu queria que você ficasse atento, né? Atenta também a isso. Então, é importante para ter uma leitura significativa você ter um processo, tem que ter paciência também, não pode ler rápido. Agora, se tratando do Enem, você vai ter que ter uma habilidade de leitura, você vai precisar de uma carga de leitura, aumentar essa carga de leitura, ler várias vezes, ler várias coisas, vários assuntos, porque tem coisas que talvez você não saiba, mas você vai aprender. A leitura significativa, ela vai lhe ajudar a ampliar seus conhecimentos, certo? E aí eu queria que a gente pudesse também ver aqui, eu trouxe um texto de uma prova do Enem, certo? Que eu vou explicar rápido para vocês. Então, falando então da questão do texto aqui, esse texto é um texto, uma carta fundamental do site cartafundamental.com.br, certo? B. Tavares, e a questão do Enem, essa prova foi do ano passado, né, 2020, e eu queria que você ficasse atento ao seguinte: primeira coisa que você, quando se deparar com um texto do Enem, que são vários textos, né, a primeira coisa a observar é o que é que a questão está pedindo, porque você vai direto ao ponto. O texto ele expõe a preocupação de uma leitora de notícias online, de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a. Ou seja, o que é que o texto está pedindo? Está pedindo que você identifique a consequência, certo? Do compartilhamento de conteúdos falsos. Primeira coisa que você vai identificar. Aí o que é que você vai, quando você for ler o texto, o que é que você vai ver? Você vai procurar quais são as consequências. Porque a questão está pedindo isso, certo? Quais são as consequências do compartilhamento de conteúdos falsos, ou seja, de fake news, né? Então, o que é que o texto está tratando? A gente vai ver o que é, né? Olha, o texto está tratando sobre a questão das fake news. E aí a gente vai ver como ele está tratando, de que forma, né? Lembra do como que eu falei, né? Como o texto está abordando sobre a fake news, como, tá? Então, o que aí é o detalhamento. O texto está falando sobre fake news, né? Aí, para que esse texto está falando sobre isso? Ele vai explicar exatamente para a gente entender, né, o objetivo da questão da gente compreender as fake news. Então, olha só, esse texto é uma questão objetiva. Por que é uma questão objetiva? Porque é uma questão que você vai, as respostas estão lá, você só vai apenas marcar, né? Diferente de uma questão subjetiva, que na subjetividade você vai ter que dar a sua opinião, você vai expor, apresentar um argumento, é diferente. Por exemplo, a redação é uma questão subjetiva, que você vai apresentar seus argumentos, sua tese, diferente de uma questão objetiva, que você tem as respostas já prontas, né? Você vai apenas marcar, tá certo? Então vamos dar uma lida nesse texto e vamos compreender o que é que ele está falando, certo? E de que forma. Então, de vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é quando a matéria é falsa. E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Sim, considero o jornalismo ficcional de uma interessante forma de literatura, mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político. Não importa de que posição ou tendência. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procuro checar as fontes e ir aos links originais.
Então, primeira coisa a se observar nesse texto é, quem é que está escrevendo esse texto? É uma pessoa, né? E uma coisa interessante a se observar, é um texto em primeira pessoa, porque olha só quando ele diz aqui, ó, sim, considero o jornalismo ficcional. Olha, ou seja, quem é que considera? O eu. É uma pessoa que está escrevendo. E lá no finzinho também, ó, na última linha, antes de curtir, comentar ou compartilhar, procuro checar as fontes e ir aos links. Ou seja, é uma pessoa que está dando a opinião dela, certo? É em primeira pessoa. Ela está dizendo aqui sobre as fake news. Então, observe isso, é um detalhamento aqui desse texto, certo? Aí veja, o texto está tratando sobre o quê? Olha, de vez em quando, essas primeiras linhas aqui já nos dão dicas, né? Nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. Ou seja, está falando sobre quem, né? O problema é quando a matéria é falsa. Então, está falando sobre a questão das notícias falsas, ou seja, as fake news, né? E vai falar que é um problema, tá bom? E esse problema, ele se agrava. Olha aqui o texto. Ó. E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Ou seja, se essa matéria, se isso aí foi criado com outros motivos, com outras, né, que não sejam humorísticos ou literários, aí ele diz o quê? Sim, eu considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura. Ou seja, ele considera o texto humorístico, o texto jornalismo ficcional é uma forma de literatura, mas o texto não está tratando sobre jornalismo ficcional, não está. Ele apenas aqui abre um parêntese, veja, o texto está abrindo um parêntese, mas o foco desse texto não é jornalismo ficcional, não é. O tempo todo, o que é que o texto está tratando? O tempo todo, veja, o que é que a maioria das palavras aqui está querendo nos direcionar. Veja, está falando sobre notícias falsas, está falando sobre matéria falsa, né? Para prejudicar a imagem de algum partido. Então, veja que sempre é a questão do falso, né? Aí lá na frente ele diz o seguinte, ó. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua. Se você não sabe o que é a palavra arbitrariedade ou falcatrua, você procura no dicionário. Só uma dica. A arbitrariedade vem de arbitrário. Ou seja, a palavra arbitrário lembra o que? Árbitro. Árbitro seria o que? Alguém que tem um posicionamento arbitrário, alguém que, tipo, diz uma coisa, né? E a palavra dele é a palavra final, é a palavra poderosa. Árbitro tem a ver com a questão do poder, de alguém que tem um poder. Um árbitro é um juiz, é alguém que tem uma figura de poder, né? Falcatrua tem a ver com falsidade, com mentira, né? Aí olha só o que acontece. Olha o passo a passo de se criar um fake news, né? Uma fake news. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. É esse passo a passo. Né? Então, como é que isso é feita? Como é que é feita a fake news? Lembra que eu falei do como? Né? O como é que é feito essa questão da matéria falsa, da notícia falsa. Tá? Então, veja que está falando o tempo todo do falso, da questão do fake news, da fake news. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, novamente a palavra falsa aí, ó, tem várias vezes a palavra falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação. Então, essa notícia falsa, ela está sujeita a isso. Ou seja, ela pode sofrer denúncia, ela pode sofrer injúria, calúnia, difamação, né? Se dá em várias direções. Então, essa notícia, ela se dá em várias direções. Aí, por fim, o texto diz o seguinte: antes de curtir, comentar ou compartilhar, veja, a pessoa tem um posicionamento. Antes de fazer tudo isso, ela procura checar as fontes e aos links originais. E é uma dica que ela dá. Antes de compartilhar, de comentar, de curtir as fake news, ela procura checar de onde vem essa notícia falsa, certo? Aí a questão é, olha só, o texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência. Essa consequência seria a displicência das pessoas, natural? Não está falando sobre isso, não. Né? Está falando sobre a displicência, não. Em nenhum momento você viu a palavra displicência. Desconstrução das relações entre jornalismo e literatura, também o texto não fortalece essa ideia, não. De desconstruir as relações entre jornalismo e literatura. Né?
Pelo contrário, ele disse que jornalismo para ele é literatura. Não é isso? Ó, lembra aqui, ó, que ele diz aqui, ó, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura. Pelo contrário, né? Não desconstrói, não, constrói. Impossibilidade de identificação das origens dos textos. Pelo contrário, ele diz aqui que identifica, né? Olha, checa as fontes e ir aos links originais. Tem possibilidade sim de checar. Disseminação de ações criminosas na internet. Essa seria a questão correta, né? Porque as fake news fazem isso, né? Elas disseminam, elas multiplicam. Olha a palavra aqui, ó. Disseminação tem a ver com multiplicação, ó. Multiplicação da notícia falsa. A questão correta seria a letra D. E por último, obtenção de maior popularidade nas redes. Não fala em nenhum momento da questão da popularidade, nenhum momento, tá? Então a questão que a gente poderia analisar seria essa. Bom, na aula de hoje, então, a gente falou um pouquinho sobre a questão da leitura significativa. E a dica que eu dou é que você possa pegar os textos da prova do Enem, ler vários textos, tentar fazer a compreensão e a interpretação. Uma outra coisa importante, se você quer ampliar seu vocabulário, você quer ter uma leitura significativa, procure sempre buscar nos dicionários, procure sempre ler com mais calma, com tranquilidade, ler várias vezes o texto, tá certo? Porque isso você vai entender melhor e sua leitura ela vai ser muito mais proveitosa. Eu espero que eu tenha ajudado e que você tenha gostado dessa dica. Curte esse canal, comenta também aí, faz os comentários. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí que a gente vai responder, tá bom? E compartilha, tá? Eu sugiro que você compartilhe para os seus amigos e amigas que estão também se preparando para o Enem, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau.